Amém? Sejam todos bem-vindos ao primeiro culto de domingo do ano, amém? Não sei se vocês sabem, mas nós temos alguns temas para os anos, né, como igreja, para incentivar e para animar os discípulos. Amém. Então, o ano passado foi o ano da graça. É por isso que tem tanta gente se casando, não? A graça de Deus. Esse ano é o ano da coragem. Talvez alguns vão ter coragem para se casar também, não? Então, pensando no ano da coragem, o tema de hoje é muito criativo. 2019, o ano da coragem, é o tema de hoje. Bem? Vamos começar com uma oração. Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, esteja conosco, anima-nos, Pai eterno, dê-nos, Pai, o que nós precisamos para sermos gratos e felizes. Pai, o Senhor já tem nos dado, Pai eterno, ajude cada um de nós a reconhecermos isso. Obrigado por tudo, perdoe nossos erros, nossas falhas, em nome de Jesus oramos e agradecemos, amém. Amém. Então, não estranhe Maria José, minha esposa, não estar aqui agora, porque ela tem um casal de amigos dela, da nossa antiga igreja, da ICOC, está visitando lá na região sul, né? Então, esse casal, a mulher, ela estava conosco em Recife também, na época. Então, Maria José foi para lá para poder recebê-los, né? Amém? Então, por isso que ela não está conosco hoje, mas Maria José vai estar no culto à tarde também. Amém? Então, tem uma frase de um escritor norte-americano chamado Mark Twain, que diz o seguinte: coragem é resistência ao medo, domínio do medo e não ausência do medo. Todos nós temos medos. Temos medos quando nós vamos ao médico, né, Antônio? Antônio é super corajoso para tomar injeção. Dentista, né? Então, temos medo quando pensamos em relacionamentos. Tem pessoas que têm medo de entrar e começar um relacionamento por causa de alguns traumas. Temos medos relacionados às finanças também, não? Então a gente não sabe como vai estar a economia. Você vê uma bolsa de valores que às vezes sobe, às vezes desce. Por quê? Porque o mercado financeiro é de altos e baixos, e muitas vezes nós temos medos também relacionados às finanças. Então, temos muitos medos. Porém, ter medo não é o problema. Ter medo não significa que nós não temos coragem. Coragem é você dominar o medo e resistir ao medo, amém? Então você resiste aos seus medos. Isso é ter coragem. Interessante essa definição de coragem. Eu encaro coragem desse jeito, amém? Porque se eu for esperar não ter medo, eu vou ficar em casa, debaixo do cobertor, né? Pensando nas coisas ruins que podem acontecer comigo. Mas se eu resisto às tentações do medo, eu tenho coragem. Então esse ano de 2019 é o ano da coragem, amém? Mas vamos aprender um pouquinho sobre coragem. Então, Atos capítulo 4, versículo 13. Atos 4, 13 diz o seguinte: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu quero fazer uma pergunta aqui para todos nós. O que fez com que essas pessoas, ao olharem para Pedro e João, reconhecessem que esses dois homens, Pedro e João, tinham andado com Jesus? O que? A coragem, amém? Eram homens comuns, eram homens sem instrução. Isso que importa muito, se você tem instrução, se você não tem instrução, se você é um homem comum ou é um homem complicado, amém? O que importa é o que fez com que pessoas enxergassem Pedro e João como se tivessem andado com Jesus, era a coragem, amém? Então, o que fazia agora esses homens terem coragem? Vamos aprender sobre coragem, amém? Mas o que fazia eles terem coragem? Nós precisamos de coragem para muitas coisas, mas também precisamos de coragem para sermos discípulos de Jesus. Precisamos ter coragem para falar de nossas vidas. Precisamos ter coragem para nós nos arrependermos dos nossos pecados.
precisamos ter coragem para nós reconhecermos as coisas que nós precisamos mudar. Ninguém gosta que pessoas falem que você precisa mudar, muitas vezes, né? Porque somos orgulhosos. Mas homens de coragem amam a Deus com coragem e anunciam a palavra com coragem. Esses vai ser meus 2 pontos. Mas o que faziam? Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Vamos para Atos 13, um pouquinho mais para frente. Versículo do 4 ao 12. O que eles tinham de especial? Tem algo que nos dá coragem, irmãos. Tem algo que nos ajuda a superar nossos medos, e está na Bíblia. Algo incrível. Amém? Não é algo que você consegue simplesmente por mérito próprio, necessariamente por mérito próprio, mas você consegue se submetendo a algo. Vamos aprender o que é esse algo que pode nos dar coragem, amém? Atos 13, versículo 4. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até chegarem a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Imagina só, Barnabé e Paulo estavam ali anunciando. Antes eles já haviam anunciado a palavra de Deus, enviados pelo Espírito Santo. Depois eles desceram para Seleucia, navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus com coragem. Onde? Nas sinagogas. Eles iam para as sinagogas, local de concentração dos judeus, para proclamarem a palavra de Deus. Depois eles viajaram por toda a ilha, chegaram a um lugar chamado Pafos. Encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que também era Elimas, né? E era um mágico. E esse mágico estava buscando a desviar aquilo que Paulo e Barnabé estava pregando, estava anunciando para o procônsul Sérgio. Esse Elimas, Bar-Jesus, esse homem enganoso, esse falso profeta, ele estava ali tentando desviar a atenção. Por quê? Porque uma vez que você anuncia Jesus, o que aconteceria com Elimas? Ele ia perder crédito, ele ia perder alguma coisa, ele tinha alguns benefícios que ele teria que perder por causa disso. Então ele começou a desviar da fé o procônsul, daquilo que Paulo e Barnabé falavam, ele desviava. Versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, olha só que interessante, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, que é aquele falso profeta, e disse: filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Amém. Olha que interessante, o ensino era do Senhor, ainda que Paulo e Barnabé estavam anunciando. O ensino sempre é de Deus. Por quê? Porque Paulo e Barnabé estavam cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala no versículo 9 que cheios do Espírito Santo, ele olhou para Elimas, para aquele falso profeta, e chamou ele de filho do diabo. Olha uma coisa interessante. Normalmente quando você pensa numa pessoa cheia do Espírito, como que você pensa que é essa pessoa? Uma pessoa amorosa, não? Uma pessoa que talvez fala diferente, fala mansinho. Uma pessoa que compreende, cheia de misericórdia, cheia de amor. Você nunca imaginaria uma pessoa cheia do Espírito Santo olharia para alguém e chamaria essa pessoa de filho
diabo. Porque você aprende em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio. Então você vê que o fruto do Espírito são coisas que parecem que nos alimentam de fazer com que o indivíduo fique uma pessoa mansa, necessariamente. Mas aqui nós vemos Paulo cheio do Espírito Santo, chamando alguém de filho do diabo. E não parou por aí. Ordenou que uma praga sobreviesse sobre Elimas, cegueira. E Elimas foi humilhado diante de todos que estavam ali. Então a minha resposta para a pergunta: o que fazia eles terem tanta coragem? O Espírito de Deus. E a pergunta que eu faço para cada um de nós: como está o Espírito de Deus em você? Eu posso dizer o seguinte: à medida em que você tem coragem, é à medida que o Espírito Santo está em você, é à medida que o Espírito Santo está agindo por meio da sua vida. Mas coragem para quê? Coragem, ela serve para muitas coisas. Ela serve para desafiarmos as pessoas, ela serve para amarmos as pessoas, ela serve para adquirirmos valores espirituais, e ela serve, ponto número 1, para anunciarmos a palavra de Deus. Como você pode ver, o Espírito Santo, ele é relatado aqui nessa passagem desde o versículo 4. Fala que o Espírito Santo enviou Paulo e Barnabé, enviou-os para uma viagem. Qual era o propósito dessa viagem? Simplesmente conhecerem os lugares? Qual era o propósito dessa viagem? Simplesmente relacionarem-se com pessoas, conversarem com pessoas acerca do que é Jesus? Não. O propósito dessa viagem está no versículo 5: proclamar a palavra de Deus. Qual a diferença entre proclamar e conversar sobre algo? Você consegue distinguir? Você conversa sobre algo quando você não tem coragem. Você conversa sobre algo para restabelecer um diálogo, não? E vocês dois chegam num consenso e numa conclusão acerca de alguma coisa, ainda que seja espiritual. Isso é conversar sobre algo. Agora, proclamar é diferente. Proclamar é pregar, é anunciar com coragem. Proclamar é você falar o que é certo, porque está escrito na Bíblia, porque é sua convicção, amém? Nós não conversamos sobre a Bíblia, nós proclamamos a palavra de Deus. Amém. Por quê? Porque não é nossa palavra, o trabalho é de Deus. Como você viu nessa mesma escritura, o ensino é do Senhor, versículo 12. Ainda que Paulo e Barnabé proclamassem, o ensino é de Deus. Então, se o ensino não é meu, se o ensino é de Deus, eu proclamo e eu vou convencer à medida que eu estou cheio do Espírito de Deus, amém? É lógico que nós precisamos ser sábios. Nós não vamos chegar aí na rua com um megafone, né? E falar assim: olha, se arrependa. Não é desse jeito. Precisamos ter sabedoria. Mas quando você abre a palavra de Deus, nós somos revestidos do Espírito Santo para proclamar com coragem. Então, o que eles tinham em comum? Por que eles viajavam? Por que eles iam para tantos lugares? Para uma coisa: para anunciar com coragem. E esse é o primeiro ponto: anuncie com coragem. É por isso que o Espírito de Deus está em cada um de nós, para nós anunciarmos com coragem, amém? Vamos um pouquinho mais adiante, capítulo 17, versículo 16. Muito bom, irmão. Vamos lá. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Vamos parar por aqui. Agora Paulo não está mais em Pafos, uma ilha de Pafos. Agora ele está onde? Ele está na Grécia, a atual Grécia, não? Na época era Macedônia que se chamava. Mas ele está na atual capital da Grécia, Atenas. E naquela época, hoje em dia Atenas é tomada pelo ateísmo, né? O que eles faziam antes, eles tinham muitos deuses, agora eles não têm nenhum. Então, a Europa inteira, infelizmente, está tomada pelo ateísmo.
ou é a invasão muçulmana, ou são radicais islâmicos, ou são ateus. E daí dá uma briga boa, não? Ateus e muçulmanos, né? Mas o que nós vemos que agora Paulo estava em Atenas, mas naquela época existiam muitos filósofos. Um deles era Epicuro, que fazia uma escola ali, então tinha os epicureus, não? E Paulo estava lá e ficou profundamente indignado. Por que ele ficou indignado? Por quê? Uma resposta simples aqui. Por que ele ficou indignado? Porque a cidade estava cheia de quê? De ídolos. Você acha que essa indignação de Paulo era uma indignação humana, ou você acha que era uma indignação de Deus? Porque se fosse uma indignação humana, não seria com isso, se não fosse algo espiritual. Agora, uma indignação de Deus, por quê? Porque ele foi para lá com um propósito de anunciar a palavra de Deus, de proclamar Deus, mas ele viu tantos deuses ali, tantas pessoas perdidas no meio de tantos deuses. Na verdade eram ídolos que serviam a eles. Esses gregos aqui, esses atenienses, eles criavam deuses não para servirem Deus, esses deuses, não para serem servos e para fazerem desses deuses os seus senhores, mas sim faziam deles ídolos. Por quê? Porque eles queriam desses deuses algo. Então não era um Deus como o nosso Deus que nós servimos, mas era um Deus que era um ídolo e não um Senhor. Por quê? Porque eles davam coisas para os atenienses, davam uma boa agricultura, uma boa colheita, eram deuses da fertilidade, etc. Deuses do vinho, né? Dioniso era o deus do vinho, daí você, Afrodite era a deusa da fertilidade. Daí tinham deuses específicos que eram ídolos. Quando a pessoa precisava de uma boa colheita, elas iam lá e faziam algumas oferendas para esse Deus específico. Quando uma mulher precisava de fertilidade, tinha uma certa deusa que eles serviam, né? Então, quando eles precisavam de uma boa safra de vinho, tinha o deus Dionísio, que traduzido para o romano, que também era o mesmo deus, era Baco, né? Então eles tinham deuses, por quê? Porque eram ídolos. Infelizmente, pessoas podem fazer de Jesus a mesma coisa, um ídolo, e não o Senhor a quem eu sirvo. Por quê? Porque esperam mudar alguma coisa que gostaria que mudasse na sua vida, e não simplesmente um Deus, ainda que não mude a minha vida, ainda que eu continue pobre, amém? Ainda que eu não tenha a cura que eu preciso ter, mesmo assim eu vou servir a Jesus. Por quê? Porque eu sei que o dinheiro vai acabar, a minha saúde vai acabar um dia, porque nem todo mundo aqui vai morrer um dia, mas mesmo assim eu vou servir o meu Deus, porque Jesus é meu Senhor. Então Jesus não é o meu ídolo. Então ele ficou profundamente indignado, e é dessa indignação que eu quero falar com vocês. Eu quero falar para quem é discípulo aqui agora, para quem se diz discípulo de Jesus Cristo. Quando você percebe que eu estou um pouquinho fraco no meu evangelismo, sabe, eu não tenho estudado a Bíblia com muitas pessoas. Tem pessoas aqui que ficam mais de uma semana sem participar de um estudo bíblico. Quando você percebe isso, você fica conformado ou você fica indignado? Essa é a diferença, se o Espírito Santo está agindo em você ou não. Porque se o Espírito Santo está agindo em nós, o Espírito Santo nos deixa indignados, como deixou Paulo aqui agora. Uma indignação. Uau! Alguma coisa está errada. Deus não te fez discípulo para você se sentir inútil. Deus te fez discípulo para que você tenha o Espírito de Deus e anuncie com coragem a palavra de Deus. Amém. Amém? Versículo 17. Por isso discutia, por estar indignado, né, profundamente indignado, versículo 17 fala. Por isso, por essa indignação de ver uma cidade cheia de ídolos, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. O que faz o Espírito de Deus no coração indignado? Ele discutia com gregos, com judeus, na praça principal, todos os dias. Ou seja, ele
estava com um coração de querer salvar pessoas, amém? Versículo 18: alguns filósofos epicureus, eu falei epícuro, né? E estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer nesse tagarela? Uau! Ele foi chamado de tagarela. Olha que ponto chegou. Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber o que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então era uma terra fértil ali. Pessoas queriam saber de novidades, amém? E Paulo estava anunciando uma incrível novidade, que eles nunca escutaram antes: Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Assim age uma pessoa cheia do Espírito. Daí você pode pensar assim: mas às vezes eu me desanimo. Sério? Só você? Só você se desanima na vida? Uau! É uma pessoa especial, né? Sim, mas às vezes, Renato, eu fico sem vontade de querer fazer as coisas. Às vezes eu luto com preguiça. Sério? Só você? Todos nós lutamos com essas coisas. O ponto é saber aonde chega o amor de Deus na sua vida, a ponto de você estiver disposto a se negar para fazer a vontade de Deus. O ponto é esse. Então, o Espírito de Deus nos dá coragem para anunciarmos, mas o Espírito de Deus também nos leva a amarmos a Deus. Nós temos duas frentes aqui. Uma é anunciar, questão bem prática, anunciar a palavra de Deus. A outra questão não é anunciar necessariamente, mas é amar a Deus e mostrar esse amor a Deus, vencendo as tentações e se negando. O que é vencer tentação? Nada mais é do que se negar. Quando Jesus fala que para sermos discípulos precisamos negar a nós mesmos, Ele está dizendo assim: para ser um discípulo você precisa vencer as tentações, e é possível vencer as tentações. Nós temos muitas tentações. Qual a diferença de tentação e pecado? A tentação mexe com as suas vontades, com o seu querer, com aquilo que a sua natureza humana pede, sabe? Então Satanás é muito esperto. Ele vai mexer com você naquilo que você gosta de fazer. Ele vai colocar coisas que agradam os seus olhos na sua frente. Ele vai criar situações para que você se envolva com essas situações e se desanime de fazer o que é principal para Deus. Ele vai querer conservar você numa igreja que não seja uma igreja de Deus, mas uma igreja que cria um ídolo, que é Jesus Cristo, e não necessariamente Jesus, que é o Senhor, ainda que eles falem isso da boca para fora. É com as atitudes que nós mostramos realmente se Jesus é nosso Senhor ou é o nosso ídolo. Ele vai querer te deixar num lugar confortável. É isso que Satanás vai querer fazer. E às vezes você se envolve tanto com isso, por isso que a Bíblia chama isso de morneza. Por que é morneza? Morneza é o seguinte: se você pular numa água fria, você vai sentir diferença. Se você pular numa água quente, você vai sentir diferença. Agora, vamos supor que você pula numa água fria e a água vai esquentando aos pouquinhos, esquentando aos pouquinhos, esquentando, esquentando, e começa a ficar na temperatura do seu próprio corpo. Você vai querer ficar na água, não vai? Por quê? Porque vai ser um lugar super confortável. Se você sair dali, você vai sentir frio, né? Por mais que a água esteja boa na piscina, você sai e sente frio. Por quê? Porque às vezes a água fica mais confortável. Então o que é morneza? Morneza é um local confortável. Nós temos que sair desses locais confortáveis. Sair. Locais confortáveis são locais em que o Espírito de Deus não está usando você. Você pode dizer que está com o Espírito de Deus? Pode, mas se você não se arrepender, o Espírito de Deus não vai estar mais com você.
Daí algumas pessoas perguntam: mas Renato, uma vez que eu recebo o Espírito Santo, o Espírito Santo não sai mais de mim. Eu recebi o Espírito de Deus, eu estou com o Espírito, sai. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que pessoas, cristãos entre aspas mornos, se não se arrependerem, Deus vai vomitá-los. Está em Apocalipse. É uma advertência à igreja de Laodiceia. Então, se eu não estou me arrependendo da minha mordida, chega um ponto que o Espírito não vai mais estar com você e você vai cair da fé. E nós vamos cair da fé. Sabe por quê? Porque se o Espírito não trabalha, caímos da fé. Então, se Deus vai vomitar aqueles que são mornos, que um dia receberam o Espírito Santo, como alguém com o Espírito Santo pode ser vomitado? E mais, como alguém com o Espírito Santo pode ir para o inferno? O inferno é lugar do Espírito Santo? Não. Então, uma pessoa que vai para o inferno, mesmo que tenha recebido um dia o Espírito de Deus, a Bíblia fala de vomitar, não pode ir para o inferno. O Espírito de Deus não significa que o Espírito de Deus pode sair de um indivíduo, pode sair de uma pessoa. Não pense que o Espírito de Deus tem cadeira cativa em você. Não tem. Nós precisamos responder o Espírito, amém? Nós precisamos ter coragem, responder o Espírito de Deus, para fazermos coisas e nos negar. Então esse é o segundo ponto. Coragem, não somente para anunciar a palavra de Deus, mas coragem também para amarmos a Deus. Olha que interessante o quanto uma pessoa cheia do Espírito Santo faz. Vamos para Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá, irmão. Jesus fala o seguinte: Jesus está aqui com os discípulos, e ele fala o seguinte para os discípulos: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o que Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos é o seguinte: não saiam ainda, não façam as coisas de forma humana, não façam as coisas do seu jeito. Espere o Espírito Santo descer, e o Espírito Santo vai dar coragem para vocês. O que acontece hoje no meio religioso é uma salada sobre o Espírito de Deus. Pessoas associam o Espírito de Deus com sinais miraculosos que não existem mais. E não existem um porquê de sinais miraculosos existirem mais, porque a Bíblia já deve ser suficiente para convencer uma pessoa. E os sinais miraculosos acompanhavam os discípulos da época, porque a Bíblia não existia ainda. Então isso que nós estamos lendo aqui, sobre o que os discípulos faziam, sobre os atos dos apóstolos, né? Significa que nessa época que estava acontecendo, a Bíblia não existia completamente, porque não existia o Novo Testamento ainda. Então era necessário os atos miraculosos para que você pudesse convencer alguém a respeito de Jesus. Como que você vai para a Grécia e falar assim: olha, tem lá um Jesus lá na Judéia que morreu por vocês, que ressuscitou no terceiro dia para que vocês se arrependessem dos seus pecados. Nunca ouvi falar. Agora, se você fosse com alguns sinais miraculosos, as pessoas iam dar atenção para você, como aconteceu com Elimas. Foi um sinal miraculoso aquilo lá, né? De Paulo, por meio do Espírito Santo, fazer com que ele ficasse cego e parasse de atrapalhar o evangelismo dele. É isso que acontece com pessoas que atrapalham o evangelismo. Pessoas espiritualmente são cegas. Mas agora que a Bíblia está completa, agora que a palavra de Deus já é suficiente, agora que a nossa fé vem por ouvir a palavra de Deus, agora que isso já existe, a Bíblia já é mais do que suficiente. Então, as manifestações do Espírito Santo que existem em muitos lugares podem ser manifestações satânicas e não de Deus. Podem ser. Por quê? Porque se não fazem discípulos, não adianta nada a manifestação do Espírito, entre aspas, esse tipo de manifestação. Se não faz pessoas, fazem com que pessoas se neguem a si mesmas, não adianta nada tudo isso. Nada. O que nós vemos aqui? Que eles precisam esperar o poder e serem revestidos do poder do alto. Para quê? Para anunciar a Deus com coragem, amém?
E foi o que aconteceu. Havia tanta coragem e tanta inspiração de Deus que eles começaram a falar em outras línguas. Está no capítulo 2. Que línguas que eles falaram? Que línguas? Havia aqui judeus vindos de diversos lugares do mundo. Então a língua que eles falavam não eram línguas estranhas, no sentido de ser sons que você não entende o que significa, como você escuta muitas vezes por aí. Eram idiomas. Tinha judeus vindos de Roma. Então eles escutavam no seu próprio idioma materno, que era o latim. Pessoas vindas de regiões da África, da Ásia Menor, da província da Ásia, pessoas vindas de alguns lugares da Europa, que hoje seria a Europa. Então pessoas vinham e escutavam. Se a pessoa vinha de Roma, eles escutavam o que eles falavam em latim. Olha que interessante. É a mesma coisa de você começar a pregar aqui e tem um visitante aqui que vem lá de algum outro país, como o Peru, por exemplo, né? E começar a escutar em espanhol o que eu estou falando aqui. Amém. Olha que interessante. Agora o Ian vai para o Peru também, né? Ele vai ter que falar em língua estrangeira lá, não? Vai ter que viver Atos 2. Então não eram línguas que eles falavam e soltavam ao vento. Nesse caso aqui em específico, eram línguas, eram idiomas. Se uma igreja se diz pentecostal, é por causa do dia de Pentecoste, no capítulo 2. É por causa da vinda do Espírito. Significa então que esse idioma é uma língua estrangeira? Não. Então, eles estavam tão cheios do Espírito Santo, tão cheios, tanto com coragem, que eles pregavam até em outros idiomas sem nunca ter aprendido esse idioma. Ou as pessoas escutavam no seu idioma materno. Interessante, não? E não só isso. Sabe qual foi o resultado? Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas, sem precisarem estudar a Bíblia, como nós estudamos, porque a Bíblia não existia, simplesmente por causa disso. Se você tem dúvida, nossa, eles foram convertidos sem ninguém precisar estudar a Bíblia, sem ninguém precisar estudar as escrituras que nós estudamos, sim, existia o Novo Testamento ainda. Como que eles iam? Não? Ainda que o Antigo Testamento era muito útil, né? Mas a nova aliança deu um novo sentido à conversão de uma pessoa. Então, mas antes deles serem convertidos, Pedro se levantou e pregou poderosamente, cheio de coragem, para aqueles judeus que estavam ali em diversos lugares do mundo, inclusive de Jerusalém também. No meio desses judeus, com certeza, havia aqueles judeus que mandaram crucificar Jesus Cristo. Sabia que foi a multidão que falou: crucificam, crucificam? Então provavelmente havia judeus naquela multidão que se converteram. Cerca de 3.000 pessoas foram salvas, e ali começou a igreja de Jesus. Incrível, não? Não é inspirador? Porque hoje tem que ser diferente. Onde estão os homens e mulheres de Deus que anunciam com coragem e que amam a Deus com coragem? Quer saber se nós estamos amando a Deus com coragem? Sabe como? Existe um termômetro para medir se nós realmente amamos a Deus ou não. É quando vem a tentação. Quando vem exatamente aquilo que você não deve fazer, mas todas as fibras, todas as células do seu corpo pedem para você fazer. Você, quando está no ônibus e você fica tentado a olhar para mulheres que estão em trajes que podem fazer você pecar, todas as fibras do seu corpo querem olhar, mas você se nega a olhar, para não cobiçar as mulheres, para não cair em luxúria, em cobiça, em impureza, para não alimentar sua cabeça com impureza. Você está se negando aí, você está mostrando amor a Deus. Você não está mostrando amor a Deus quando está dormindo, necessariamente. Você não está mostrando amor a Deus quando está aqui na igreja agora. Sim, a gente mostra, cantamos canções, mas quer saber a prova mesmo que você está amando a Deus, se nós estamos amando a Deus? É quando vem a tentação. A tentação de algumas pessoas caírem em masturbação,
a tentação de algumas pessoas falarem mal da vida alheia, a tentação de algumas pessoas em mentir. É aí que mora o seu amor a Deus. Precisamos de coragem para amar a Deus, porque não é fácil adquirir valores espirituais. E para terminar, vamos para 2 Timóteo 4, versículo 2. Diz o seguinte: essa é uma recomendação do mesmo Paulo. Estamos falando muito de Paulo aqui, não? Para Timóteo, ele fala: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Qual é a recomendação de Paulo para Timóteo? Pregar e estar preparado no tempo e fora de tempo. Para algumas coisas na vida existem alternativas. Existe medicina alternativa, existe sistema de ensino alternativo, existe roteiro de viagem alternativo. Às vezes você está lá com o GPS, vai para um lugar, você vê que está com trânsito, você tenta ver uma rota alternativa. Não? Existem muitas coisas alternativas que são boas, mas para o Evangelho não existe. Não existe um Evangelho alternativo. O Evangelho segundo você mesmo. Não existe um livro 1 Renato capítulo 5, né? Tem Pedro, né? Mas não é esse Pedro, amém? Ainda que seja um irmão incrível, mas não é esse Pedro. E não é o próprio Pedro da época também. É o Evangelho usado pelo Pedro da época para expressar a vontade de Deus. Amém. Não é o homem necessariamente, mas é a vontade de Deus naquele. E não é o Evangelho também, porque 1 Pedro é uma carta, não é o Evangelho, né? Só lembrando disso um pouquinho. Nem Mateus sim é o Evangelho, mas não é esse Mateus também não, tá bom? Ainda bem. Mas é interessante nós sabermos isso, não? Sabemos que não existe um Evangelho alternativo. O Evangelho é puro e simples, é aquele que está ali. A Bíblia é a mesma, sempre foi a mesma. A Bíblia nunca mudou. Não há um cristianismo alternativo, não há uma outra forma de amar a Deus. Às vezes pensamos que nós estamos amando a Deus simplesmente entoando louvores a Ele. Sim, é muito bom entoar louvores a Deus, mas isso não significa o seu realmente amor a Deus. O amor a Deus verdadeiro só existe um, por meio do Evangelho, por meio do arrependimento. Amém? Então eu quero inspirar cada um de nós a vencermos os nossos medos, a vencermos as nossas inseguranças, sabe? A termos uma felicidade genuína, a amarmos a Deus com todo o nosso coração, a anunciarmos com coragem. Se você vê que o seu evangelista está fraco, mostre amor a Deus aí. Se você vê que você está se arrependendo dos seus pecados, mostre amor a Deus se negando, amém? E você pode perguntar: mas Renato, você já está terminando a pregação, você não nos inspirou. Ok? Mais um motivo para você buscar o Espírito de Deus, para a honra e para a glória de Deus, amém? Amém.